Fala, torcida do Vascão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Vasco da Gama com Pedrosa no SBT Esportes Rio. Já deixando os créditos aos canais da SBT Esportes, torcedor vascaíno. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. 2025 já começou no Vasco. Felipe retornou ao cargo de diretor do clube após ser técnico interino na reta final do Brasileirão e começou o planejamento da próxima temporada do Cruz Maltino. A partir de segunda-feira, como eu falei antes, a gente vai sentar, vai analisar os jogadores que ficam, os jogadores que saem. É óbvio que a gente precisa qualificar ainda mais nosso elenco para poder, nesse calendário que é muito ruim, que é muito curto, a gente ter muito mais opções que a gente teve em 2024. A expectativa é que uma reformulação seja feita no elenco, com a saída de jogadores que não renderam o esperado e contratações já de olho na disputa do Campeonato Carioca. A gente não vai fazer nenhuma loucura, acho que é importante frisar isso. Acho que a gente vai querer contratar jogadores que realmente querem jogar no Vasco, que estejam dispostos a jogar no Vasco. Ninguém é acima do Vasco. Então, a partir de segunda-feira, eu vou descansar um pouquinho, porque realmente essa função, futebol em si, ela é muito desgastante mentalmente. Um Vasco ganhando cara para a nova temporada, com expectativa de voos mais altos em 2025. Pedrosa, a temporada acabou e no Vasco deve ter uma barca, é isso? Você já sabe quem vai deixar o clube? Já emenda também nessa questão do treinador, hein, Pedrosa? Muita gente já tem aí sua saída sacramentada, né? Galdames, Rossi, Rojas, o Kehler também, que é o goleiro, deve sair. O Vasco negocia a saída do Maicon, negocia também a volta do Emerson Rodrigues para o Inter Miami. Então, ainda tem alguns nomes aí que vão sair. Agora, sobre o treinador, Fernanda, lembrando que a gente trouxe aqui em relação à a proposta do Vasco pelo Luiz Castro, mas o Luiz Castro não só recebeu a proposta do Vasco, como de vários clubes do futebol brasileiro e também do mundo, e ainda não se decidiu. Então o Vasco, como não tem um tempo muito grande para poder esperar o Luiz Castro, foi correr atrás de outros nomes. Tem negociado com o Pedro Caixinha, que também tem o interesse do Grêmio, e isso tem dificultado um pouco a negociação do Vasco com o Pedro Caixinha, mas o último nome, mais recente, o nome que o Vasco fez um contato para avançar na proposta é, de fato, o Paulo Pesolano, um uruguaio de 41 anos, que fez sua carreira aqui no futebol brasileiro dentro do Cruzeiro, conseguiu subir com o Cruzeiro de 2022 para 2023 para a Série A, iniciou o Campeonato Mineiro e depois foi para o Real Valladolid. Lembrando, o Cruzeiro na época e também o Real Valladolid eram clubes do Ronaldo Fenômeno. Então, por isso, ele fez esse trabalho de acesso no Cruzeiro, conseguiu fazer uma belíssima campanha na Série B e depois no Campeonato Mineiro, depois do Campeonato Mineiro, o Ronaldo levou ele para o Real Valladolid. E aí lá ele conseguiu também um acesso com o Real Valladolid para a La Liga e em La Liga fez um trabalho muito ruim, estando na zona do rebaixamento. O ponto é, o time lá também não reforçou o suficiente para ele poder disputar uma competição como é o Campeonato Espanhol, que é muito difícil. E aí o Vasco vê esse cara com bons olhos, por quê? Porque é novo, é moderno, já trabalhou no futebol brasileiro, já teve a pressão que é trabalhar num time grande. Lembrando, ele pegou o Cruzeiro com 3 anos de Série B nas costas e conseguiu subir o Cruzeiro. Então assim, eu acho um treinador promissor. Encaro como ideal para o Vasco da Gama? Não encaro, mas também não vejo como algo muito ruim ou terrível. Nossa senhora, como muita gente está encarando. Acho um treinador promissor, nada além disso. Eu já ia te perguntar se você gosta desse nome. Acho isso, mas eu tenho que entender Mas tem também, algum Fernanda, outro que você... O ponto é, quem era o nome que eu gostaria? Era o Luiz Castro, com Sim. certeza eu gostaria do Luiz Castro. E pra mim era o técnico ideal pro Vasco da Gama, por tudo que ele é e pelo projeto esportivo que ele sempre prezou na carreira. Mas o Vasco hoje é uma incógnita. Então como é que você convence o grande treinador a pegar um projeto se você não sabe se daqui a 6 meses esse clube vai estar vendido? Então, assim, o Vasco tem uma missão difícil no mercado. E esse técnico que está sem clube, assim como o Pedro Caixinha, parecem, mesmo não sendo técnicos de primeira prateleira, nomes mais viáveis. Nossa, eu adoro o Pedro Caixinha. Eu por aí, adoro. nomes mais viáveis. Ele brigou em algum momento ali, que o Botafogo derrapou, ele brigou pelo título também com o Red Bull. Que ele depois ficou quanto tempo no Red Bull? Quase 2 anos. Bastante Só que tempo. depois, no ano seguinte, ele quase rebaixou o Red Bull Bragantino, né?
Então, assim, é complicado, Fernando. Como eu disse, não adianta o que eu quero. Eu gostaria muito do Luiz Castro, é um baita de um técnico, mas a realidade do Vasco hoje é uma incógnita. Você não consegue apresentar o projeto para o treinador. E grandes treinadores não pegam trabalhos assim, não fazem isso. Eles pegam um trabalho realmente que tem projeto. O Vasco hoje pode até ter um projeto, mas é uma incógnita justamente por conta do processo de venda. E tem um ponto também, porque se a gente for parar e analisar, o Pedrosa sempre vem falando sobre isso, sobre a ideia do Vasco de fazer muitas mudanças no elenco. Essas mudanças você só pode começar a fazer depois da contratação do treinador. Como que você vai contratar um jogador antes da chegada de um treinador? Aí esse treinador chega e fala assim, não, esse jogador não se encaixa no meu estilo de jogo. E aí, você faz o que com o jogador? Não, o mundo ideal então, é você montar o elenco treinador. junto com o cara. Esse é o mundo ideal. E até porque ele traz, geralmente, Não, isso é não muito é natural, nem nomes mundo em que ele sente confiança de trabalhar junto. Eu não acho nem que seja o mundo ideal, eu acho que é o único caminho. Porque se Não, você não é o que é o mais se trilhado, fizer né, diferente, infelizmente. você está fazendo errado. Mas Entende o que muito eu tô acontece, falando? entendo, né? Mas é o que mais acontece no Brasil. Se o né? clube tem um departamento de scout e um DNA com perfil traçado, você consegue contratar jogadores sem o técnico, mesmo não sendo o ideal. Mas não é o caso do Vasco. O Vasco não tem nada disso. O Vasco não tem treinador, não tem um perfil traçado, não tem um DNA implantado dentro do clube. Então eu também concordo com o Virinho. Eu acho que você tem que trazer o treinador antes. E só para finalizar a parte do Vasco, lembra que eu falei ontem da recuperação judicial? Hoje tem uma reunião do Conselho para aprovar o pedido de recuperação judicial do Vasco, 7h30 da noite, e como eu disse, vai ser muito importante se for aprovado para que o Vasco mostre ao seu comprador que é um clube mais viável de ser comprado. Então, atenção aí a essa pauta. Muito bem, botafoguense, tá com o coração apertado. Eu É isso aí, torcida do Vasco, e vamos aqui, pessoal, para mais uma notícia. Vasco procura Paulo Pesolano, ex-Cruzeiro e Valladolid. A busca do Vasco da Gama por um novo técnico segue movimentando o mercado. Após a tentativa de trazer Luiz Castro, o clube iniciou negociações com o uruguaio Paulo Pesolano, ex-técnico do Cruzeiro e do Real Valladolid. Livre no mercado, o treinador de 41 anos é conhecido por seu estilo moderno e pelos resultados expressivos, especialmente no futebol brasileiro. Pesolano ganhou destaque ao comandar o Cruzeiro em 2022, levando o clube mineiro à conquista da Série B e ao acesso para a elite do futebol brasileiro. Sob seu comando, o time alcançou 38 vitórias em 68 jogos, com um aproveitamento de 62,2%. A boa fase chamou a atenção de Ronaldo Fenômeno, que o levou para o Real Valladolid, na Espanha, clube que também pertence ao ex-jogador. Na Europa, o técnico conseguiu repetir o feito ao garantir o acesso do Valladolid à primeira divisão espanhola. Apesar disso, enfrentou dificuldades em La Liga e deixou o cargo em dezembro de 2023, após uma sequência de resultados negativos. O nome de Pesolano surge como uma alternativa sólida dentro do perfil desejado pela diretoria do Vasco. Ele é considerado um técnico estudioso, com experiência no Brasil e capacidade de desenvolver trabalhos consistentes. A disputa por treinadores, no entanto, continua acirrada, já que o clube também demonstrou interesse em Pedro Caixinha, que atualmente negocia com o Grêmio. Além dele, segundo o canal do Pedrosa, nomes como Crespo, Renato Gaúcho e Gustavo Quinteiros foram cogitados, mas não avançaram nas tratativas. Com Pesolano disponível e as conversas em andamento, o Vasco busca definir seu próximo comandante para dar sequência ao planejamento da temporada. É isso aí, torcida do Vasco, e vamos aqui, pessoal, para mais uma notícia. Capasso retorna de empréstimo, mas não tem futuro garantido no Vasco. O zagueiro argentino Capasso retorna de empréstimo do Olímpia, time que foi titular absoluto e campeão nacional. Apesar do interesse do clube em comprar definitivamente o atleta, a equipe não fechou acordo com o Vasco devido ao valor elevado ofertado. O time paraguaio também estaria passando por dificuldades financeiras. Com isso, a esportista já estaria se despedindo dos torcedores. O esportista já estaria se despedindo dos torcedores da equipe e ajustando sua vinda ao Rio de Janeiro. Porém, mesmo com sua volta, não é certeza que o atleta será utilizado, de acordo com a apuração do lance. A comissão técnica irá avaliar Capasso, mas a predisposição é que ele seja vendido e não aproveitado para a temporada de 2025. Apesar de uma boa performance
a ser uma peça importante na conquista do título, o atleta não é visto como opção para fazer parte do elenco cruzmaltino. Em sua passagem ao Olímpia, o jogador marcou 5 gols e fez 2 assistências ao longo de 30 jogos. Ele foi titular em 29 partidas das 47 disputadas. É isso aí, torcida do Vasco. Agradeço a vocês pela companhia. Até o próximo conteúdo.